Bom, bora lá. Continuando. Alcinos. Hidrocarbonetos alcinos. Alcinos são chamados de hidrocarbonetos etílicos ou hidrocarbonetos acetilênicos. Eles têm as seguintes características. Eles apresentam cadeia acetilênicos, o nome, tá bom? Acetilênicos. Eles apresentam cadeia aberta e insaturada. Cadeia aberta e insaturada. Não esquece que a palavra insaturada significa que contém insaturação, dupla ou tripla. No caso, quando eu falo ela cadeia aberta e insaturada com uma tripla ligação em sua estrutura. Tudo bem? Fale, meu querido. Insaturada significa ter dupla ou tripla ligação. Tudo bem? Não, acabei de falar. Insaturado significa ter uma dupla ou tripla ligação. Uma e ou dupla ou tripla ligação. Se ele tem apenas simples ligação entre os átomos de carbono dentro da cadeia, é chamada saturada. Insaturada é quando tem apenas uma dupla ou uma tripla. Tudo bem? Não. É insaturada, tá? Nota direita. Tá bom? Insaturada. Bom, bora pegar um exemplo aqui. Vamos pegar alguns exemplos. Vou colocar aqui. É bem simples. Tripla. Aqui H. Aqui H3. Mais uma vez, aquele mesmo esquema. Vamos descrever a fórmula molecular para podermos entender o padrão que existe aqui. Quantos carbonos nós temos aqui? 2. Hidrogênios tem quantos? Quantos carbonos tem aqui agora? Quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios? 4. Aqui agora, desculpa, esqueci o CH3 aqui, coitado. Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho aqui? 5. Hidrogênios eu tenho quanto? Tem 8. Então, que padrão você enxerga aqui, Thalita? Sempre. Lembra aquele padrão que eu falei? O dobro mais 2, o dobro menos 2, o dobro menos 2. Muito bem. Tá aqui, olha. Vamos examinar? O dobro de 2 é 4, menos 2 é 2. O dobro de 3 é 6, menos 2 é 4. E o dobro de 5 é 10, menos 2 é 8. Muito bem, Thalita, é verdade. A fórmula molecular dele, CnH2n menos 2, que é a fórmula molecular dos alcenos, é a mesma fórmula molecular dos alcinos, perdão, que a gente está fazendo, é a mesma fórmula molecular dos alcadienos. Próximo tópico. Esse aqui foi tópico 4, alcinos. É lógico que pode confundir. Não é que é legal? Isso aí se chama, só para ter uma ideia, se chama compostos isômeros. Isômeros são compostos que contêm a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Isso é só para efeito de informação para ti. Tu vai estudar isso mais tarde, tá bom? Exato. Você sempre examina uma molécula baseada em sua fórmula estrutural, de modo geral. Vamos lá, 5. Próximo caso que a gente vai ver são chamados ciclanos. Ciclanos, exato. O que são ciclanos? Ciclanos são chamados, são hidrocarbonetos, que também são chamados de cicloalcanos ou
parafinas. Ciclanos são hidrocarbonetos que apresentam cadeia cíclica, fechada, né? Que é chamada cadeia cíclica, ou mista, saturada. Muito bem, vamos lá. Quero que você traduza para português, porque significa uma série de coisas que eu vou perguntar. Cicloalcanos. O que são alcanos? Alcanos são compostos, cadeia aberta, que contém apenas simples ligação. Cicloalcanos, portanto, é uma cadeia fechada com apenas simples ligações. Entenderam? Entenderam? Basta olhar o nome na química orgânica para verificar as características. Isso não é algo por acaso. Todos os nomes da química orgânica, todos os nomes têm um porquê. Apenas bater o olho no nome, tu já sabe as características do composto. Não esqueça disso. Todos os nomes da química orgânica são assim. Fala. Lembra que a gente falou no nosso primeiro aula? Cadeia fechada ela pode ser aromática e não aromática. Nesse caso, é uma cadeia fechada não aromática. Tudo bem? Porque ciclano, o que é cadeia aromática? Cadeia aromática é uma cadeia fechada muito específica. Eu tenho 6 carbonos, tem benzeno. Muito bem, vamos lá. Cadeia fechada, cíclica, mista, ou seja, pode ter uma parte aberta e pode ter uma parte fechada, e ela é necessariamente saturada. O que significa a palavra saturada? Mais uma vez, só confirmando, significa apenas simples ligação. Bom, vamos examinar um padrão nela? Eu vou utilizar para cadeias fechadas. Eu gosto muito e, na verdade, ser relevante, porque nas provas de vestibular ele sempre coloca na forma de traços, tá bom? Então a gente vai ter que utilizar os dois modos. Assim, vamos lá. Esse aqui é o ciclano mais simples que existe. Não esquece aqui. Nós também podemos escrevê-lo dessa forma. Lembra disso? Qual seria a fórmula molecular desse composto? C3H6. Muito bem, vamos verificar outro? Lembra como é que eu desenho? Você desenha primeiro o esqueleto. Completa os hidrogênios para ficar cada carbono fazendo 4 ligações. Vamos lá, agora vamos fazer a fórmula de traços. Lembre-se, cada vértice significa um átomo de carbono. O traço indica o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. E os hidrogênios estão na tua mente, estão aparentes. Tá bom? Estão subentendidos, perdão. Aqui, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 4 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? 8. E, finalmente, mais um. Vou colocar de novo aqui. Escreve o esqueleto. H2. H2. H apenas. E aqui, H3. Como é que a gente montaria esse composto? Uma parte fechada. E aqui ligado o pobre do CH3. Que bonito, não é verdade? Vamos lá verificar o padrão aqui. Lembre-se que o padrão, a análise de padrão, do caso de hidrocarbonetos, claro, é sempre o dobro mais 2, o dobro menos 2, esse negócio todo. Nesse caso é o quê? É o dobro. Apenas o dobro, tá vendo? O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. O dobro do número de carbonos. E esqueci de fazer esse daqui, vai ficar como? Tá aqui, fica mais fácil. Vai ficar como? C. Pode ser. Qual outro jeito que está pensando? Ah, não precisa não. Basta colocar aqui. Pode ser reto, de cabeça para baixo, não importa. Isso aqui vai ficar C5H para 10? C5H10. Então, realmente, qual a fórmula isso aqui, os ciclanos? Qual a fórmula geral de ciclanos? A fórmula é CN
H2N. Percebeu alguma coisa aqui? CnH2n. O que significa isso? Que é a mesma fórmula dos alcenos. É a mesma fórmula dos alcenos. Ficou claro aqui a ideia? Vamos lá, os últimos dois casos agora. Esses aqui foram os chamados ciclanos. Vamos ver agora os ciclenos. Ciclenos também são chamados de cicloalcenos ou ciclooleofinas. Eles são hidrocarbonetos, claro. São hidrocarbonetos que apresentam cadeia cíclica ou mista, com uma única dupla ligação, no ciclo. No ciclo. É importante isso, tá bom? No ciclo. Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Cadeias ciclenas são chamadas cicloalcenos ou ciclooleofinas. Cadeia cíclica ou mista. São hidrocarbonetos com cadeia cíclica ou mista, com uma única dupla ligação no ciclo. Vamos examinar alguns exemplos? Só um minuto. Já. De novo. Assim, um exemplo, né? Vamos lá. Primeiro, desenho de esqueleto, como já falei. Coloca a dupla ligação onde você pretende colocá-lo. Completa os hidrogênios. Essa regra é bem simples, deve ser seguida, tá? Vamos lá. Lembre-se que... Fale. Não. Tu tinha perguntado se, como no anel aromático eu tinha explicado anteriormente, que as duplas ligações ficam mudando de posição. Mas isso é uma característica chamada de equilíbrio energético dentro do anel aromático. Embora existam muitos exemplos na química, pelo menos por esse momento aqui, vamos nos preocupar que esse fato, que as duplas ligações ficarem mudando de posição, só ocorre no anel aromático. Tudo bem? Bom, para esse caso aqui, vamos lá, C dupla C. Vamos colocar também na fórmula de traços, tudo bem? Desenho o triângulo, conforme eu já ensinei para você. Aqui, os vértices significam os átomos de carbono. E aqui tu coloca a dupla ligação. Como é que vai ficar a fórmula desse composto? Aliás, desculpa, deixa eu fazer os outros desenhos. Desenho esqueleto, como eu já falei para você. Coloca aqui os átomos de hidrogênio. Opa, desculpa. Entusiasmei, esqueci a dupla. Deixa eu colocar a dupla aqui, tá bom? Aqui H2, 4 ligações. Aqui já tem 3, aqui vai ficar 1. Aqui já tem 3, vai ficar 1. Tudo bem? Vai ficar como esse composto? Desenho esqueleto. E coloca a dupla bem aqui. Bonito, não é verdade? Mais um exemplo. Fala. Pode, claro. Pode, claro. Já. Desenho esqueleto. Aqui normal. Vou colocar aqui esse cara bem aqui. CH3. Colocar a dupla bem aqui. H2. H2. Como é que vai ficar aqui? Fórmula de traços. De novo, uma espécie de quadradinho, né? Aí coloca o CH3. E aqui a dupla ligação. Tá bem bonitinho mesmo. Vamos lá, como é que vai ficar a fórmula molecular? Pergunte, minha querida. Sim.
É importante que cada detalhe da molécula, todos os detalhes da molécula são fundamentais para a nomenclatura que a gente vai aprender ainda. Não pode esquecer nada. Um pinguinho fora do lugar significa substância química diferente ou uma coisa que nem existe. Tem que cada detalhe, senhores, carbonos, os traços, as duplas, o H3 que está fora, tudo isso é fundamental para a gente dar a nomenclatura orgânica. Isso não é frescura. Todos esses detalhes são importantes. Vamos lá, continuando aqui. Então vai ficar como desse jeito? Como é que vai ficar a fórmula desse composto aqui? C3H4. Aqui embaixo, como é que vai ficar a fórmula desse composto? C4H6. E aqui vai ficar como a fórmula desse composto? C5H8. Qual o padrão, Thalita? É o dobro menos 2. Aqui, olha, o dobro de 3 é 6, menos 2 é 4. O dobro de 4 é 8, menos 2 é 6. O dobro de 5 é 10, menos 2 é 8. Então, qual é a fórmula? Fórmula dos ciclenos. CnH 2n menos 2. Que por acaso é a mesma fórmula dos alcínios. Muito bem. Desalcadianos e desalcínios, você falou, na verdade. E o último tópico que nós vamos ver agora, 7, para acabar. Os aromáticos. Bom, o que são aromáticos? Bom, é o mais fácil de todos, né? Aromáticos são compostos que possuem em sua cadeia o anel aromático. Vamos lá. São hidrocarbonetos que possuem em sua cadeia anel. Perdão. Possuem em sua cadeia um ou mais anel aromático. Um ou mais anéis aromáticos. Vamos pegar alguns exemplos aqui, que tem um detalhe importante aqui nos anéis aromáticos. Bom, esse aqui é o famoso anel aromático, tá bom? Olha, normalmente, minha professora da escola técnica brigaria comigo se eu desenhasse algo desse jeito. Ela falou que o anel aromático ela tem que ser perfeito. De tal forma que quando você gire o anel aromático, todos os vértices dele sejam iguais entre si. Porque o anel aromático é desse jeito. Todas as ligações, todos esses vértices, eles têm que ser iguais entre si. Olha, outro exemplo de anel aromático seria desse jeito aqui. Todos esses compostos são denominados hidrocarbonetos aromáticos. Por que eles são chamados de hidrocarbonetos aromáticos? Porque eles contêm um ou mais anéis aromáticos. Tudo bem? Que lindo, na verdade? Presta bem atenção. Embora alguns livros ensinem algumas fórmulas para anéis aromáticos, fórmulas que expliquem os anéis aromáticos, eu, Henrique, a princípio não vou ensinar isso. Porque as fórmulas que existem simplesmente não funcionam para todos os casos. Ficou claro aqui a ideia? No entanto, se você tiver apenas um anel aromático, caso você tenha apenas um anel aromático, apenas um anel aromático, a seguinte fórmula, CnH2n-6,
ela funciona. Tudo bem? Que é esse composto aqui. Exemplo aqui, anel aromático. Você lembra que o anel aromático, na verdade, aqui é o carbono com todas essas ligações aqui. Eu vou ensinar isso aqui apenas para efeito de aprender a contar mesmo. Eu tenho duplas ligações, 3 duplas ligações alternadas. E em cada vérticezinho desse, eu tenho um átomo de hidrogênio. Ficou claro aqui a ideia? E, portanto, qual a fórmula desse composto? Vai ficar C6H6. Ficou claro aqui que eu desenhei? A partir disso aqui, vamos seguir algumas regras. Pega aqui, CH3, olha. Aqui, vamos lá, vamos contar? Qual a fórmula desse composto? É assim que você deve contar, presta bem atenção. Quantos carbonos tem um anel aromático? 6. Mais um aqui, 7. Quantos hidrogênios? A regra que eu ensinei para você diz que em cada vértice desse bichinho aqui tem um anel de hidrogênio. Tem um átomo de hidrogênio, perdão. Quando eu coloquei CH3 aqui, o hidrogênio daqui foi substituído pelo grupo CH3. Portanto, eu tenho quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, mais 3 aqui, vai dar 8. Ficou claro que é a ideia? Vamos ver se entendeu mesmo. Outro caso. É o anel aromático. E eu coloco aqui CH3. E vou colocar aqui CH2. CH3. Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho? 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Quantos hidrogênios? A regra diz, em cada vértice tem um hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Aqui foi substituído, né? Então, 4 mais 5 vai dar quanto? Aqui, quantos hidrogênios? 4 mais 5, 9. Mais 3 vai dar quanto? Tá, Henrique, e daí? E daí que essa fórmula geral que eu tinha explicado para vocês aqui, ela funciona quando eu tenho apenas um anel aromático, que vai ficar como? O dobro, o número de hidrogênios vai ser o dobro menos 6. O dobro de, por exemplo, aqui, nessa fórmula aqui, o dobro de 6 é quanto? 12, menos 6 é 6. O dobro de 7 é quanto? 14, menos 6, 8. E o dobro de 9 é quanto? 18, menos 6, 12. Entendeste que é a ideia? Mas deixa eu deixar claro, só funciona quando eu tiver um anel aromático, tá bom? Para outros casos, aliás, para todos os casos não funcionará. Então terminamos essa parte, tá? Isso foi só hidrocarbonetos, para fazer exercício agora.